Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana. Nós já estamos na lição 9, né? E a lição dessa semana falou assim: o fundamento do governo de Deus. Verso para memorizar, Apocalipse 12:17, que diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa semana a gente vai estudar um pouco sobre o fundamento, né, do governo de Deus, baseado ali na sua lei, e também vamos falar um pouco ainda do santuário, né? Qual é a relação ali da lei e do santuário. E aqui na parte de sábado começa a dizer que por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário. Examinando o coração da lei, também descobriram o significado da observância do sábado. Qual é a importância desse mandamento, esse mandamento, né, do sábado representa. Então a gente vai estudar um pouco essa semana essa ligação entre o santuário e a lei de Deus, o sábado também, tá bom? Vamos lá para domingo. O santuário e a lei, né? Você sabe que dentro da Arca da Aliança, então, estão os mandamentos de Deus, né? As tábuas dos mandamentos estão lá dentro. E aqui a lição diz que o dia da expiação era um dia de juízo. Israel devia participar deste evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho, né? Tá lá em Levítico. Somente nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, né, pelo próprio dedo de Deus. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava na Shekinah, né, a glória divina sobre o propiciatório. Então, interessante aqui, nós já podemos enxergar então uma relação entre o santuário e a lei. Dentro do santuário, né, no lugar chamado lugar santíssimo, a parte mais interior, né, de todo o santuário, existia então a Arca da Aliança, né? E dentro da arca existia as leis, a tábua dos mandamentos, né? Mostrando então para nós o quanto os mandamentos são importantes. Eles estavam dentro da Arca da Aliança. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segunda-feira, a imutabilidade da lei de Deus, ou seja, a lei de Deus ela é imutável, não muda, não altera, não passou, não deixou de existir, não perdeu sua validade. E aqui diz que os adventistas eles seguem os passos dos reformadores. Muitos reformadores também defendiam a santidade da lei, né? E a lição traz um exemplo aqui para nós de John Wesley. Visto que a lei era uma transcrição do quê? Do caráter de Deus, o fundamento do seu trono e a base moral da humanidade, né? Como que Deus vai julgar, né, a terra, todas as pessoas, todos os habitantes, através da sua lei. E a lição diz que Satanás odeia, né? Se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra também era uma transcrição da que estava onde? Nos céus, né? Então, a lei de Deus, ela é extremamente importante, ela é a base do governo de Deus, e através da lei de Deus nós podemos enxergar o caráter de Deus, né? Então essa lei, ela não deixou de ter a sua validade, como infelizmente muitos acreditam, né? E quem gosta de fazer com que as pessoas pensem assim é Satanás, porque ele odeia a lei de Deus, né? Porque ele quer justamente mudar o caráter de Deus para as pessoas, que as pessoas enxerguem um Deus diferente do que ele realmente é. Terça vai falar o sábado e a lei, né? Existe então uma relação entre criação, o sábado e a lei de Deus? E a lição começa a falar que a criação fala do nosso valor aos olhos de Deus. Não estamos sozinhos no universo. O enredo científico comum da origem da vida
reivindicado pela mídia, pela cultura popular, apresenta uma visão incompatível com o relato bíblico. Estamos aqui, não surgimos ao acaso de simples uma explosão ou do nada tudo aconteceu. Nós estamos aqui porque Jesus nos criou, ele decidiu nos criar. Ele é digno da nossa adoração, não apenas porque nos criou, mas porque ele também nos redimiu. Ele nos cria e nos redime, nos salva, né? Criação e redenção estão no centro de toda verdadeira adoração. Portanto, o sábado é vital para entender o plano da salvação. O sábado fala do cuidado de um Criador e do amor de um Redentor. No fim da semana da criação, Deus descansou na beleza e majestade do mundo que ele havia feito. Você conhece, né? Ali a história de criação, Deus foi criando todas as coisas e no sétimo dia ele descansa de toda a sua obra, satisfeito de tudo que ele tinha criado. Ele também descansou como um exemplo para nós. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Então, quando você para no sábado e você descansa nesse dia, você está tendo um momento de adoração ao seu Criador. Você está observando tudo aquilo que Deus fez e dizendo que aquilo é bom e que Deus é o Criador de tudo, inclusive de você, e cuida dos mínimos detalhes da minha e da sua vida. Quarta-feira, a marca da besta, um ponto muito importante, né? Apocalipse 12 descreve o conflito cósmico entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos. Seu clímax é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. Apocalipse 13 apresenta dois aliados do dragão, a besta do mar e a besta da terra. Esses dois poderes se juntam a ele, né, ao dragão, para guerrear contra o povo de Deus. Você já leu aí em Apocalipse que então o dragão ele se irou e ele foi buscar então perseguir e destruir os descendentes, né? Então, Satanás, ele juntamente, não somente, né, o dragão, mas essas duas bestas que aparecem no Apocalipse se juntam para então atacar o povo de Deus. E é um povo que, segundo a Bíblia, é aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Observe o contraste. As pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa? O Criador é digno de adoração. A controvérsia entre Cristo e Satanás começou no céu sobre a adoração. Lembra que Satanás disse lá em Isaías? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria adoração para si próprio. Ele queria adoração que era do Pai para ele. E ali então começa todo o conflito, né? Ele tem êxito por meio das atividades da besta do mar, né? A besta do mar dá êxito ao dragão para que a adoração seja tirada do Criador de Deus e passe, né, para um ser criado. A besta do mar é a mesma que o chifre pequeno, que tentaria mudar os tempos e a lei, que você já leu lá em Daniel. E ela também ia exercer autoridade por 1260 dias, que literal, né, em profecia, 1260 anos. Você conhece esse período de perseguição que o povo também passou. A única parte dos 10 mandamentos que trata de tempo é o quê? O quarto mandamento. Esse poder que a gente está vendo ali, que perseguiu o povo de Deus, ele tentou mudar o dia de adoração. Tirou do sábado e passou para o domingo, ou primeiro dia da semana, e você não vai ver na Bíblia a referência de domingo, mas sim primeiro dia da semana. Então esse poder, ele tentou tirar a adoração que pertencia a Deus, onde Deus determinou, escolheu e separou um dia para isso, para mudar para uma outra data, um outro dia, fazendo que então que a adoração não fosse mais a Deus, mas segundo a ele mesmo, porque ele fez essa mudança. A Bíblia nunca autorizou a mudança do dia de guarda e de adoração. Isso é muito importante a gente saber, né? A Bíblia não dá respaldo algum. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Nunca houve mudança no dia de adoração, porque Deus não muda a sua lei ela é imutável. E a guarda do sábado pertence aos 10 mandamentos, está lá no quarto mandamento. E aqui na quinta-feira vai falar das 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo disse com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O apelo do céu é para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera ao Criador,
à luz do juízo eminente, né? Então, o primeiro anjo, ele pede, né? Ele faz esse clamor para que a gente tema a Deus da glória, ou seja, adore a Deus, porque está chegando a hora do julgamento. Então, nós devemos tomar a nossa decisão. A quem nós vamos adorar, se nós vamos seguir a vontade de Deus ou seguir a vontade dos homens e, consequentemente, fazer a vontade de Satanás. E o segundo anjo declara: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. E a Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Fique muito atento a isso. Se for pedido uma adoração, algo que não está de acordo com a Bíblia, é um sistema falso. E é isso que Satanás quer fazer. Ele tenta falsificar aquilo que é verdadeiro e enganar as pessoas para que as pessoas sigam a sua vontade. Se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, você sabe qual é o sistema de adoração que Deus pede. Qual é o dia, como Deus quer ser adorado. E assim você não vai ser enganado. A escolha será entre adorar ao Criador ou adorar a besta. Cada pessoa decidirá quem terá a sua lealdade, Jesus ou Satanás. Essa escolha que eu e você devemos fazer e começa hoje, no tempo em que a luz veio até você. No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a Ele diante da maior oposição, perseguição da história. Por meio do dom da justiça de Cristo, esse povo será obediente, cheio de graça. Adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta. E essa adoração é demonstrada por meio da observância dos mandamentos de Deus. Se Deus determinou como deve ser adorado e qual dia deve ser adorado, não questione, não faça diferente, aceite, né, as ordens de Deus. Deus determinou assim, e se Ele determinou assim, é o melhor para nós. Ele fez essa separação daquele dia que é para adoração a Ele, que você faz referência direta ao seu Criador, e o dia que Satanás vai inventar, vai enganar as pessoas para que tenham uma falsa adoração. Conheça a palavra de Deus e decida hoje a quem você quer adorar e como você vai adorar. E aqui no final da lição ele fala também sobre a fé de Jesus. A fé de Jesus é uma fé inabalável, uma fé tão profunda, comprometida, que ela não se deixa abalar pelos enganos do mal. Nós precisamos ter essa fé de Jesus, ter a fé nele e a fé dele. Essa fé que no momento de perseguição, no momento de maior sofrimento, escuridão, dor, nesse momento de dificuldade que passaremos, aonde as pessoas serão perseguidas por aquilo que elas creem. É neste momento que você deve ter a sua fé de Jesus. Aquela fé fiel, que independente da situação mais terrível que seja, você vai permanecer fiel ao seu Deus. Amém? Que Deus ajude a mim e a você ter esta fé firme para que em todos os momentos sigamos com Ele, fiéis ao Senhor. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos dá a luz da Tua palavra para que fiquemos firmes, Senhor. E hoje, Pai, estudamos um pouco, durante toda essa semana, sobre a relação da lei, do santuário, e vimos como elas estão intimamente ligadas. A Tua lei está dentro do santuário, está dentro da arca, e ela é importante, ela é imutável. O Senhor escolheu um dia para adoração, separou para que nós estivéssemos te adorando nesse dia e fazendo referência direta que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Deus. Ajude, Senhor, com que a nossa vida venha brilhar esta verdade tão profundamente que a gente possa impactar a vida de outras pessoas para também aderirem a esta verdade. Nos ajude, Senhor, a ter a fé de Jesus, uma fé comprometida com a verdade, com a lealdade a Deus, que nos momentos mais difíceis a gente continue fiel ao Senhor, para que possamos passar uma eternidade ao teu lado. Te agradecemos por todas as bênçãos, Pai, e pedimos, continue conosco, nos ensinando cada dia mais a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a você e até a próxima lição, se Deus quiser.